Salve a luz, salve a todos. Como é que vocês estão? Bom dia para quem está vendo esse vídeo de dia, boa tarde para quem está vendo à tarde, boa noite para quem está vendo o vídeo à noite. A semana passada eu não pude gravar porque eu estava com outras atividades que estavam tomando muito meu tempo, muita minha dedicação, mas hoje eu vim aqui com imenso prazer para gravar para vocês esse vídeo falando das crianças cristais. E lembrando que as crianças índigo, que as pessoas já sabem um pouco a respeito, elas não são crianças que não têm prudência. Elas têm prudência sim, só que elas necessitam de saber o porquê que elas não podem fazer tal coisa. Essas crianças, elas têm uma mente investigativa. Elas querem saber o porquê e elas querem acreditar, e você tem que convencer no porquê que aquilo vai resultar, qual vai ser a resultante daquele ato. E elas têm uma mente muito rápida, por isso que elas têm conflito com coleguinhas de escola, trabalho em grupo, elas sempre vão achar que os demais estão sendo lento, porque não tem a mesma dinâmica que ela. E também professores, eles acham que eles sabem a mais do que os professores, já vem com aquele conhecimento, então acha que o professor está sendo lento na maneira de explicar, eles gostariam de uma conclusão mais rápida. Diferentemente das crianças que são cristais, as crianças de aura cristal, que é a aura cristalina, que são chamadas criança cristal, elas são crianças que elas são mais sensíveis, elas têm um amor incondicional, elas são telepatas, muitas têm dificuldade quando nascem em falar. Então as mães, elas se preocupam muito pela dinâmica da criança, que demora mais para falar do que as crianças da mesma faixa etária. Então elas recorrem a médicos, a psicólogos para entender o porquê disso, achando que é alguma coisa que não está normal, mas às vezes eles não têm o diagnóstico exato para dar pelo desconhecimento, porque essas crianças, elas nasceram telepatas, então elas acham que pelo jeito que elas vão pensar e elas querem aquele objetivo, elas não precisam se comunicar. Existe caso de crianças que são cristal, que elas começam a falar com 4 anos de idade. Então, são crianças bem diferenciadas pelo instinto, pelo amor incondicional que elas têm, pela preocupação que elas têm pelos demais, elas gostam de compartilhar, elas detestam conflitos, confronto. As pessoas, quando estão tristes ao lado dessas crianças, se sentem mais confortadas, mais leves. Então, elas são crianças diferentes, sim. Elas têm muita facilidade em se magoar, tende a ficar muito tempo sozinhas, elas gostam de ficar sozinhas com elas mesmas. Então, elas têm um diferencial muito grande aí para você conseguir ver essa diferença entre a criança índica e a criança cristal. Tem mães que têm os dois tipos de criança e elas tentam entender, elas vão atrás de respostas para isso através de psicólogos, de médicos que ainda não conhecem esse tipo de criança, porque elas começaram em pico a encarnar aqui na Terra a partir de 1999, muitos falam 2000, só que antes disso existem relatos de várias pessoas que se destacaram, que foram crianças cristais. O exemplo disso nós temos a irmã Dulce, Hermes Trismegisto e Buda, então Maria. Então temos alguns nomes que fizeram história pelo grau de amorosidade, eles se compadecem muito, principalmente com maltratos a animais. Para eles repercute de uma forma muito intensa aquilo, eles não entendem a desumanidade do homem com o próximo, eles não entendem as guerras, então eles vieram para humanizar mesmo. Então, essas crianças que nasceram com essa aura cristalina, elas são diferentes das demais crianças, isso é fato, né? Mas tem que saber lidar.
Porque o que elas precisam é de amor, elas precisam se sentir amadas. Essas crianças, elas são diferentes das crianças que eu falei anteriormente, das crianças índigo. Essas crianças cristal, elas precisam se sentir amadas e elas falam pouco, mas o pouco que elas falam, elas conseguem passar a mensagem do que elas necessitam. Então, é muito gratificante falar sobre criança cristal. É lindo lidar com as crianças cristal, com a criança índigo também, só que tem que ter conhecimento, porque sem conhecimento você vai recorrer a um médico e o mais fácil para eles conter, no caso de uma criança índigo, é prescrevendo medicação para a criança ficar camuflada, ficar ocultada, não dar trabalho, ela não ser ela. Então, será que isso é bom? Será que os pais, nesse momento onde nós estamos passando por uma grande informação, tecnologia, ficar no celular, será que não é importante você deixar um pouquinho do seu tempo para dar atenção para essa criança? Então, pense melhor nisso, porque falar que Dia das Crianças, Feliz Dia das Crianças, e não pensar no lado emocional da criança, que eles serão os nossos adultos, né, futuros. Então, nós temos que cuidar do lado emocional deles. Então, os pais prestar atenção, os tios, os cuidadores, os avós. Então, serão crianças felizes, realizadas e livre de traumas futuros, né? Então, espero que todos tenham entendido a minha mensagem e quero que todos tenham um ótimo Dia das Crianças e que essas crianças venham se tornar adultos saudáveis e cada dia nós teremos um universo com mais amor e compreensão. Salve a luz, até a próxima dica.